Olá, tudo bem? Cá estou eu de novo para falar sobre amor, sobre esperança, sobre paz, sobre paciência, sobre perdão, sobre salvação, sobre felicidade, bondade e fidelidade. Que bom poder te encontrar aqui mais uma vez no nosso canal. Muito obrigado. Espero que eu seja uma bênção na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família, diante de sua vida toda, com amizades, colegas de trabalho e assim por diante. Nós estamos falando de um assunto muito importante. Eu sou Leonel Freitas de Carvalho, sou pastor batista e com prazer quero compartilhar a palavra de Deus com você. O assunto: 7 perguntas que dão sentido à vida. Que vida? A vida terrena e a vida eterna. Nós todos vivemos muitas vezes preocupados com o aqui e o agora, mas também precisamos estar preocupados com o eternamente. Se nós focarmos no eternamente, viveremos um bom aqui e agora. Esse aqui e agora é conhecido na Bíblia como vida abundante. Por isso, estamos enfatizando a vida terrena, a vida abundante, e a vida eterna, que é a vida nos céus. É a vida que você mora com Deus para sempre. Só o fato de saber que você vai passar a eternidade morando com Deus já é motivo para você ficar alegre com essa realidade. É muito maior do que uma perspectiva, é uma realidade. É uma satisfação viver assim. Por isso, hoje, vamos então na nossa primeira pergunta. Nossa primeira pergunta dessas 7 perguntas é: por que sentimos um vazio existencial dentro de nós? Olha, nós sentimos um vazio existencial por conta de prioridade. As prioridades que nós damos aos nossos desejos, às nossas necessidades. Ao invés de nós priorizarmos a adoração a Deus, e é a obediência à sua vontade, honrando, venerando o amor dele pelo ser humano. Já parou para pensar que muitas vezes o vazio existencial é exatamente por conta disso? Ao invés de adorarmos a Deus, venerarmos a Deus, honrarmos a Deus, obedecermos a Deus, nós começamos a obedecer, honrar, venerar e buscar os nossos desejos e as nossas necessidades. Muitas vezes, nossos desejos e necessidades são legítimos, mas a partir do momento que eles ocupam um lugar que não lhes é devido, então o vazio existencial começa a existir dentro de nós. Então, por que nós sentimos um vazio existencial dentro de nós? O problema do ser humano não é a falta do eu, mas a falta de Deus. Deus é interessante que essa palavrinha eu está inserida em Deus. O nosso eu faz parte de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Precisamos dele. Nós necessitamos dele. Toda vez que a gente coloca o D de lado e o S de lado, nós ficamos sozinhos. Eu e você, nós ficamos sozinhos. E quando a gente pensa em ficar sozinho, é sozinho sem Deus. E uma vez que nós ficamos sem Deus, nós ficamos desorientados. Exatamente isso. Porque vamos em busca de satisfação de uma necessidade nossa, de um desejo nosso. Nós então, nesse momento, abrimos mão de Deus para ficar com o nosso eu. É exatamente isso. Toda vez que eu sinto um vazio dentro de mim, é só fazer uma análise, uma crítica a respeito da minha própria pessoa, das minhas próprias escolhas, dos meus próprios desejos, das minhas próprias necessidades e da satisfação que eu tenho buscado. E eu vou ter como resultado exatamente que Deus ficou de lado e a minha vontade passou na frente de Deus. Cremos que somos corpo, alma e espírito. Na maioria das vezes priorizamos corpo e alma. Priorizamos roupas, comida, conhecimento interior, saúde, bens. Nós vamos atrás de sucesso, valorizamos a aparência e assim por diante. E na maioria das vezes também nós deixamos o espírito
para depois, talvez até mesmo por último. E assim surge um vazio interior, um vazio existencial dentro de nós, que mesmo que se tenha tudo, ainda continua sufocando e diminuindo a alegria e, pior ainda, aumentando a tristeza. Existem pessoas que às vezes conquistaram muitos bens. No Brasil, nós temos muitos personagens dos esportes, das mídias, dos artistas. Temos pessoas das mais variadas que conseguiram muito sucesso, conseguiram muito dinheiro e mesmo assim conseguiram fama, sucesso, sexo, etc e tal, tudo que queriam eles conseguiram. De forma boa ou ruim, mas conseguiram o que queriam. E lá no momento da sua vida descobrem, estão com o vazio interior. Sabe por quê? Nós somos formados de corpo, alma e espírito. O nosso erro é priorizar o corpo e a alma. É priorizar o corpo físico, a mente, a alma, o raciocínio, o intelecto e deixarmos o espiritual de lado. Tudo está ligado de uma forma só. Da mesma forma que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo é um, nós também somos uma formação única, mas numa tríade, o corpo, alma e espírito. Então o nosso espírito precisa dessa ligação com Deus. Muitas vezes o nosso corpo está sarado, está com aquele resultado que nós queríamos, e se não é aquele resultado, vai atrás de uma cirurgia, e de repente fala, agora minha alma, o meu coração, o meu corpo, o meu intelecto, o meu raciocínio está muito satisfeito comigo mesmo. Só que chega no momento que a gente descobre que a vida é muito mais do que isso. A vida é um conjunto, corpo, alma e espírito. E uma vez que a vida é um conjunto, isso quer dizer então que está faltando alguma coisa. Aí surge o vazio existencial dentro de nós. Na maioria das vezes priorizamos corpo e alma. É exatamente isso que acontece. E aí então nós vamos ficando sufocados, aquele vazio agoniante, ao mesmo tempo aquele sufoco. Por quê? Porque a alegria só está diminuindo e a tristeza só está aumentando. É exatamente isso que acontece com a gente. O vazio existencial não é a falta de ocupação, mas às vezes é o excesso de ocupação. Ocupação às vezes boa, mas também ocupação errada. Nós nos ocupamos com coisas boas, como a família, buscar a Deus, buscar uma religião, de repente, é diferente as duas coisas. O estudo, se aplicar aos estudos, ao trabalho, ao lazer e assim por diante. Essas coisas são boas. Mas também nós estamos sujeitos a nos ocuparmos com coisas ruins, como vícios, más companhias e algumas ocupações erradas, como inimizade. Tem gente que gosta de ter inimizade, que provoca as outras. Olha, quando nós nos ocupamos com coisas boas ou coisas ruins, elas até podem nos satisfazer por algum tempo, mas não podem nos satisfazer por todo o tempo. Depois, o vazio volta como consequência da desobediência e da rebeldia contra a vontade de Deus. É exatamente isso. Chega uma hora que o vazio volta de novo. Por mais que a pessoa diga que está feliz, que está satisfeita, chega uma hora que o vazio volta de novo. Em Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha o que a Bíblia diz. De acordo com este versículo, a prioridade, ou seja, o primeiro deve ser o reino de Deus. Primeiro temos que alimentar o nosso espírito. O nosso espírito só pode ser alimentado com o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E assim, quem prioriza o reino de Deus também é priorizado por ele.
Por isso, as demais coisas vos serão acrescentadas, é o que diz a Bíblia. Ou seja, você receberá a provisão divina que realmente vai preencher o vazio existencial. As palavras de Jesus nesse texto bíblico, elas são muito importantes para mim e para você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar a justiça de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, buscamos o reino de Deus, a vontade de Deus, seja feita a tua vontade. Então as demais coisas são acrescentadas, de acordo, claro, com a vontade de Deus. E nós vamos aceitar porque estamos buscando em primeiro lugar a vontade de Deus. É isso que vai acontecer. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. Eu quero dizer para você o seguinte, diga isso. Grite bem alto mesmo. Repita várias vezes. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Mas não diga, não grite, não repita para as pessoas. Repita para você mesmo. Repita para o mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? É o seu corpo, é a sua alma e é o seu espírito. É todo o seu ser. O mundo espiritual é aquilo que está à sua volta, à volta de você. Grite bem alto. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Por que eu digo isso? Porque quando nós entendemos o amor de Deus, ou aceitamos o amor de Deus, como queira, esse vazio existencial, vazio interior dentro de nós, ele vai esvaindo e o amor de Deus vai nos preenchendo. Então, em todo o tempo, eu sempre estou pensando e estou repetindo: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Olha, eu quero gravar daqui a pouquinho a segunda pergunta. Mas antes, eu queria que você nos seguisse nos canais, de modo especial no YouTube, no meu canal, @pastor.leonel. Ali o canal Leonel Freitas de Carvalho, que você possa nos seguir, possa assinar o nosso canal, possa também, além de assinar o nosso canal, que você possa compartilhar com pelo menos mais 5 pessoas. Compartilhe esse canal. Esse assunto ele é muito importante para todas as pessoas. Ele é muito importante. Assine, compartilhe, dê o seu joinha, o seu positivo aí no nosso vídeo. E assim, que Deus nos abençoe. Que nós possamos estar juntos de novo, numa próxima ocasião. E em nome de Jesus, que Ele permita. Deus abençoe você, um forte abraço e até breve.